Você tem dúvidas sobre como fazer a sua aposentadoria, como requerer o pedido junto ao INSS? Ou tem dúvidas sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência? Ou ainda no cálculo do valor do seu benefício? Essas e outras dúvidas são respondidas agora pela nossa especialista, a doutora Natasha Bublitz, aqui no canal do Boca. Tenho 53 anos e 36 anos de INSS. Consigo encaminhar a aposentadoria? 15 anos de carteira e 21 anos pagando INSS. Sou taxista. É a dúvida do Evandro, doutora. Muito bom dia, Evandro. Começando o ano pensando na aposentadoria. Muito bem. O que acontece, Evandro? Não preenche os requisitos agora após reforma da Previdência, ou seja, mesmo com 36 anos de contribuição, nesse momento tu não preenche nenhuma das regras, mas vai se encaixar em uma das regras de transição, em momentos distintos. Então, o que eu sempre recomendo é fazer um planejamento previdenciário para verificar em todas as regras, quando vai fazer o preenchimento dos requisitos, qual que é a remuneração, qual a sua perspectiva de trabalho, para aí sim buscar o benefício que é um benefício mais vantajoso no teu caso concreto. Tenho a especial correndo o processo desde 2017. Se eu pegar a aposentadoria por tempo de contribuição, perco a que está correndo judicial? É a dúvida do Gilberto, doutora Natasha. Bom dia, Gilberto. Muito pertinente essa dúvida. Essa situação é mais comum do que nós imaginamos. A gente tem um processo que está tramitando um tipo de aposentadoria com alguma discussão às vezes mais complexa, como tempo especial, tempo rural, mas nesse meio tempo a gente implementa os requisitos para outra aposentadoria, como por idade ou por tempo. O que acontece? Pode sim fazer o pedido da aposentadoria na via administrativa, não perde o seu processo, ou seja, seu processo segue discutindo, segue correndo, de forma que, quando houver a decisão final no seu processo judicial, você vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, se é concedido na via administrativa ou na via judicial, e terá direito aos atrasados, isso mesmo, desse processo, eventualmente, se for judicial. Então, a gente já tem um tema que julgou essa matéria que possibilita esse recebimento dos atrasados e a escolha do benefício mais vantajoso. Mas, Gilberto, uma questão ali que me chamou a atenção. Colocas que iria pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos só lembrar que depois da reforma, a gente tem as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Não basta mais só ter os 35 anos de tempo de contribuição. Tem que se encaixar em uma das regras de transição e verificar se é o seu caso, se implementou os requisitos. Aí, boa sorte, encaminhe o benefício na via administrativa, que não vai prejudicar em nada seu pedido judicial. O trânsito em julgado da minha aposentadoria já fez mais de um ano e até hoje não foi implantada. Vergonha o setor de implantação de demandas judiciais do INSS. Que vantagem me pagar multa de R$100 por dia? Olha, tá bem informado e tá bravo aqui o Marco, lá da Bela TAPS, lá, doutora Natasha. Marcos, está com razão, realmente a multa diária não supre, né, a expectativa da implantação de um direito que já foi reconhecido, já foi transitado em julgado. O que a gente tem visto em alguns tribunais, inclusive aqui no Tribunal da Região Sul, dependendo da demora na implantação do benefício, o reconhecimento de um dano moral quando ultrapassa, né, todo o bom senso, toda a expectativa do que deveria ser a implantação do benefício. Então, daqui a pouco, dá uma olhada aí se é o seu caso, porque realmente essa multa diária ela é ínfima, né, e um ano aguardando a implantação do benefício, se essa foi a ordem, ultrapassou muito, né, o que seria um tempo justificável. Então, caberia aí pensar se cabe um dano moral. E o que a gente sabe, Marcos, que está acontecendo em algumas instâncias, a gente tem alguns tribunais que já estão com um sistema de automatização
para tentar agilizar essa implantação. A gente tem alguns sistemas pilotos que já estão em funcionamento desde junho do ano passado, mas ainda não está, né, operando para todo o Brasil, ainda não está operando para todos os benefícios. Mas a gente espera que em 2025 o INSS sane o mais rápido possível essa demora aí nas implantações dos benefícios. Sendo MEI, microempreendedor individual, conta tempo de contribuição para a aposentadoria? E se é possível pagar o carnê complementar para aumentar o valor de contribuição? São as dúvidas do Mauro, o porto-alegrense, doutora Natasha. Mauro, muito legal essas dúvidas de MEI. Inclusive, eu já comentei aqui em outra oportunidade sobre algumas peculiaridades do MEI. Primeira questão, né? A aposentadoria do MEI, ela vai ser por idade, porque ela é 5%, né, da alíquota ali do salário mínimo. Se houver uma complementação em 15% para atingir os 20%, dá para encaixar como tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas muitas vezes o MEI fica em dúvida, mas eu tenho um passado contributivo e agora eu estou como MEI, esse tempo de MEI vai somar ali com o meu tempo para contar os 15 anos que eu preciso, ou né, vai entrar ali no cálculo. Sim, vai entrar no cálculo, fica tranquilo quanto a isso. A limitação que a gente tem desses 5% e a necessidade de complementação é para o acesso ao requisito da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas lembrando, quando a gente fala nessa complementação, a gente está falando de 5 para 15, né? Contribuir mais 15 para atingir 20 sobre o salário mínimo. Essa complementação é sempre sobre o salário mínimo. Mas o MEI ele quer aumentar a contribuição para não ter um prejuízo ali com contribuições no valor do salário mínimo. Bom, o MEI, o que acontece? Você tem que desempenhar uma outra atividade ou pagar como 20%, né? 20% da remuneração que tu ofere como contribuinte individual. Aí sempre lembrando, né, o contribuinte individual, ele não escolhe o valor que ele quer contribuir, ele contribui sobre a renda oferida. Então, se o MEI paga os 5%, tem uma outra renda ali e vai pagar os 20% sobre essa outra renda, bom, aí sim é uma opção para ele majorar o tempo de a renda, né, majorar ali a sua contribuição previdenciária. Então, muito cuidado, Mauro, para não fazer recolhimentos equivocados ou acabar se confundindo. O MEI tem essas peculiaridades, mas organizando e planejando, dá para alcançar um bom benefício previdenciário lá na frente. Tenho 50 anos e 25 de trabalho no regime especial. Tenho direito à aposentadoria, doutora Natasha? Tem que planejar. O que acontece? Antes da reforma da Previdência, com 25 anos de tempo especial, que é o que tu colocas, não havia exigência de idade mínima. Então já terias os requisitos. Mas pós-reforma da Previdência, a gente tem uma regra de transição para aposentadoria especial, que tem que ter os 85 pontos, que no teu caso ali não resta preenchido neste momento. A regra permanente passa a exigir uma idade mínima de 60 anos, ou seja, ficaria faltando aí a idade mínima, tu teria os 25 anos de atividade especial, mas não teria ainda a idade. E tem que dar uma olhada ali nas possibilidades de conversão até a data da reforma da Previdência, se de repente com isso tu não se encaixa em alguma outra regra da aposentadoria por tempo de contribuição, alguma regra de transição que antecipe esses 60 anos. Caso contrário, né, a aposentadoria especial aí seria daqui 10 anos. Quantas vezes o INSS pode recorrer? Já ganhei 2 vezes e estão sempre recorrendo. Tá incomodado aqui o Valdeci de Alvorada, doutora Natasha? Tem que entender um pouquinho do que está acontecendo no seu processo de fato, tá? Via de regra, o INSS vai ter o recurso ordinário ali e o recurso especial. O que pode acontecer, às vezes, né, ter algum embargo de declaração, alguma outra peça, alguma impugnação de cálculo, alguma outra discussão que não é bem um recurso, mas que acaba dando essa tumultuada no processo. Outro ponto, às vezes, que é o que faz com que os processos fiquem bastante tempo parados, é quando ele está afetado, aguardando o julgamento de algum tema no STJ ou no STF, que vai impactar a discussão do seu processo. Isso muitas vezes é o que tem acontecido. A gente vê aqui, muitos dos nossos ouvintes conhecem os temas pelos números, né?
Então, pode ser também que o seu processo tenha tido os recursos, mas esteja parado aguardando essa decisão, né, que pode impactar. Tem que conversar com o seu advogado para entender bem o passo a passo, mas, via de regra, seriam 2 recursos. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!